Thor Ragnarok, história completa. Do canal Nerd All Stars, patrocinado pelo Iago. Não entendi esse delay, mas tudo bem, Eu play. tava pensando. Fala galera, hoje é dia de Thor Ragnarok. Nossa senhora! Tá estralando. Nossa, muito alto. É uma história da Marvel, escrita pelo Michael Avon Oeming e desenhada pelo Andrea Di Vito no ano de 2004. Essa história foi Nossa, lançada tem a minha atualmente idade. na coleção de capa vermelha da Salvat. Junto aqui vem a primeira história onde surgiu o Thor. Não é tão velha essa edição, então é capaz de vocês ainda encontrarem em livrarias especializadas por aí. Resumindo a história, o Ragnarok é parte de um ciclo que se repete infinitamente, com variações em cada era e no seu final. Então não existe só um Ragnarok. A palavra Ragnarok significa o crepúsculo dos deuses ou a queda dos deuses. É um evento da mitologia nórdica onde todos os deuses morreriam e por isso seria o fim dos tempos. Caraca, O que sabia seria disso meio não. que equivalente ao apocalipse da religião católica. E é disso Caramba. que trata essa HQ. Essa história se passa mais ou menos no mesmo tempo em que acontece Vingadores A Queda, que inclusive tem vídeo aqui no canal, e um tempinho antes da Guerra Civil, o que explica por que o Thor não participa em nenhum desses eventos. Mas antes de ir pra história mesmo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e no Facebook, vai ter o link aqui na descrição. O Thor não Já tá deixa no o seu filme like no Vingadores vídeo, Guerra e agora Civil? sim, senta aí. Tem filme de Vingadores Guerra Civil? Tem, né? Eu não lembro se ele tá. Não lembro se ele tá ou não, esqueci. A história começa com um prólogo mostrando como, na antiguidade, os anões forjaram Capitão América. o melhor molde de todos, capaz de construir armas de extremo ele não poder. tá mesmo. Esse molde foi usado pelo Odin para criar o Mjolnir, o martelo do Thor. A criação do martelo foi tão intensa que precisou de um coração de um sol e a forja teria sido o próprio cosmos, sendo que com isso afetou vários mundos. Esse evento é o que seria responsável pela extinção dos dinossauros e pela criação do homem. O Mjolnir, todo mundo sabe, foi dado ao Thor quando ele se tornou digno do martelo. Só que o seu meio-irmão, o Loki, que ele já Por sinal, a série do inveja Loki tá vindo, Thor hein? Por ele ser o filho querido. Ô, rapaz. E ficou com mais raiva e inveja Tô do que ele ansioso. já tinha com o passar dos anos. gente vai Então ver em ele off, vai atrás provavelmente. desse molde não sei. para criar armas poderosas também, para acabar com os deuses e se tornar Quero o ver em live, não. todo-poderoso de Asgard. Só que na tentativa de esconder o molde, os anões acabaram caindo num rio e morrendo. Só que com isso, os efeitos que o molde causou no rio, o Loki conseguiu encontrar ele. O Loki entregou o molde para o gigante de fogo Surtur e ele pediu réplicas do Mjolnir, só que de menor força. E com a construção desses martelos, o Boa Loki noite, foi Thiago. até Asgard com o seu filho Fenris, o lobo, Ulik, o troll e o gigante Irmi. E começa um ataque aos deuses durante o enterro dos anões. Nesse ataque, eles acabam matando a Encantor e unindo a força dos martelos dos três aliados do Loki, eles atacam o Mjolnir do Thor e o impacto é tão forte que causa uma explosão gigantesca da força de uma bomba atômica. Caraca. Matando quase todos ali na Terra dos Anões. E isso foi tão destruidor que acabou quebrando o próprio Mjolnir. Um detalhe aqui, nessa época o Odin tinha sido morto pelo gigante de fogo Surtur e o Thor se tornou o rei de Asgard, por isso que o pai dele não aparece para ajudar. O Thor acaba pedindo ajuda aos Vingadores, então o Capitão América e o Homem de Ferro vão até Asgard para ajudar e eles encontram uma cidade destruída pelo Loki e depois de um combate que acontece ali entre os No Vingadores filme do e os Thor aliados Ragnarok do não tem Loki, nada a ver com isso, o Thor né? descobre que um dos seus irmãos foi morto, o deus Baldur. Com isso, o Thor não quer colocar a vida dos Vingadores em risco e envia os dois de volta para a Terra. Muitos ataques do Loki continuam acontecendo ali, muitos deuses morrem, dos três guerreiros, dois acabam sendo mortos, menos o Volstagg, que inclusive acabou ficando magro depois de tanto tempo perdido no campo de batalha. A Lady Sif acaba perdendo um braço e a Valkyria também acaba sendo morta. Só que no meio desse caos e destruição que o Loki entendi. e o seu grupo andam fazendo por toda Asgard, e chega ali
o Bill Raio Beta, que é um alienígena que ganhou há muito tempo atrás a Força Odin e um martelo parecido com o Mjolnir. Ele e o Thor são praticamente irmãos de consideração. E o Bill Raio Beta já chega arregaçando e matando o Fenris, o que acaba espantando as tropas do Loki, e com isso eles conseguem um momento de calma. Durante aquela mesma noite, o Thor pede para que o Bill fique como rei de Asgard, enquanto ele precisa refletir e pensar sobre a situação que está acontecendo e tentar encontrar a força e a sabedoria de Odin. O Thor vai até as planícies altas de Asgard num templo, e no meio da sua reflexão ele recebe a visita de um fantasma, um garotinho que se revela como sendo a manifestação da força Odin. A força Odin é o poder que reina em Asgard, e ela acaba servindo de guia para o Thor. Ele fala que quando o próprio Odin teve dúvidas e problemas, ele recorreu a esse mesmo lugar e encontrou a sua força, e que agora é a vez do Thor fazer isso. A força leva o Thor até a árvore da vida, a Yggdrasil, e mostra que o Isso é meio poço da familiar, sabedoria tá esse seco, nome. e é Sim, a vez do a gente já Thor ouviu se em algum provar vídeo. digno. Mas pra isso ele precisa Pra sacrificar membro tem um algo monte muito de vídeo valioso. de E ele então desses sacrifica universos um DC, olho, Marvel. ele arranca ali e joga no poço. Mas a força diz que o Odin já fez isso e que ele precisa sacrificar mais do que o pai dele já fez. Meu e Deus. ele arranca o outro olho, Overlord? ficando completamente cego. Não. Mas dessa forma, o poço se enche de água, o que simboliza a sabedoria, e o Thor acaba compreendendo o que está acontecendo. O Ragnarok é um ciclo, a morte de todos os deuses, o fim dos tempos. Overlord. E depois vem o renascimento dos deuses para chegar num novo Ragnarok. É um ciclo É o nome da eterno. cidade? Mas o Thor não vai permitir que isso continue acontecendo. Então, para tentar resolver, ele acaba se suicidando, para que com isso Meu ele Deus! conseguisse obter o conhecimento oculto. Ah, Com essa isso, mulher ele é aí é do enviado filme. pro reino dos mortos de Não é? Hela, mas é A irmã recuperado dele. pela força Odin, que agora está aumentada e representada na forma de um adulto. Com isso, a força Odin leva o Thor até os grandes deuses do passado, os deuses dos deuses. E ele descobre que esses deuses são os responsáveis pelo ciclo infinito do Ragnarok. Eles basicamente se alimentam disso e dizem que é impossível acabar com o ciclo. Mas o Thor se recusa a aceitar e diz que ele vai acabar com o Ragnarok de uma vez por todas. Ele renasce então com o poder das runas, que seria toda a magia de Asgard, e com a força Odin completa, enxergando através dela. Ele volta para Asgard e chega destruindo seus inimigos facilmente até confrontar o Loki. E ele acaba arrancando a cabeça do Loki, tipo, arrancando do Caraca! corpo literalmente. Mas a cabeça continua consciente e falando por causa do poder das bizarro. runas que ele tá usando. O Thor leva a cabeça dele junto para testemunhar o que vai vir a seguir. E ele vai pro encontro do gigante de fogo Surtur. Enquanto isso, toda Asgard está sendo destruída em guerras. O Thor faz um acordo com o Surtur que, se ele reconstruir o Mjolnir, ele libera para que o Surtur e os gigantes invadam Asgard e matem todo mundo ali. Mas por que o Thor trairia o seu povo? Na verdade, ele não está traindo nada. O Thor é um viking, e como os vikings, eles pensam que morrer em batalha é a melhor forma de morte. Ele não está trazendo a destruição do seu povo, ele está trazendo a glória para eles. Ele explica que para a vida ser completa e real, ela tem que ter um fim, e por isso ele vai acabar com a vida de todos e com o ciclo do Ragnarok, para que todos tenham tido uma vida real. Antes disso, o Thor tira o Bill Raio Beta de Asgard, já que ele não faz parte disso, né? Com a morte de todos os deuses, chega ao fim o Ragnarok. Ô, louco. E com isso, o Thor acaba se encontrando com as Senhoras do Destino. E para evitar que o ciclo volte do começo de novo, ele quebra o tear e a linha do destino. Mesmo com os deuses dos deuses tentando evitar, ele acaba com o destino e com toda a existência em Asgard. Dessa forma, terminando com o ciclo eterno que alimentava aqueles seres celestiais com as energias geradas pelas vidas dos deuses nórdicos. Desse jeito, retornando a honra ao povo de Asgard, mesmo que depois da morte. E é desse jeito que acaba a história. Caraca, que triste, velho.
É uma das maiores e mais importantes histórias do Thor. Essa HQ é muito importante pelo marco nas histórias do Thor, principalmente porque depois vieram histórias maravilhosas. A sequência aqui é Thor, o renascer dos deuses, e Thor em nome do pai, que mostra a volta deles depois do Ragnarok. Só que eu, sinceramente, achei a leitura dessa HQ aqui só ok. Não achei ótima nem nada, não que seja ruim, mas a importância dos acontecimentos é maior do que a leitura em si. Isso na minha opinião, tá? A história é muito confusa, ela acaba não mostrando os acontecimentos importantes, tipo a morte do Baldur. Ele simplesmente chega na cidade e um dos deuses mais importantes está morto e não mostrou nada. A Valkyria aparece num quadro e no seguinte ela já está morta. Parece que é tudo muito corrido. Parece que eles não tiveram tempo suficiente para desenvolver melhor as subtramas ali. E foi isso que eu não gostei, tipo, pareceu muito atropelado. Uma live pra cada página. Legal, é bem detalhada, apesar de que o desenho dos rostos eu não gostei muito, mas beleza, tá tudo bem. Uma coisa que é boa aqui é que você não precisa ser o maior entendedor de Thor para entender essa história. Ela é bem autoexplicativa, a não ser pelos personagens, mas aí não tem muito o que fazer, né? Mas pelos acontecimentos, se você não leu nada de Thor, você pode ler direto isso daqui, que você vai entender sim. Então por isso eu vou deixar o link dessa história aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser ler essa HQ em formato digital. Vai ter um pouquinho de inspiração daqui pro novo filme do Thor, o Thor Ragnarok. Mas eu duvido que vai ser um Ragnarok de verdade, como foi nos quadrinhos. Mas ia ser da hora se fosse. E antes de acabar esse vídeo, eu queria mostrar um presente que eu ganhei da loja Pano de Vela. É uma caneca personalizada do Nerd All Stars. Da hora, velho, que eu bonitinho. gostei muito, tipo, muito obrigado pra galera da loja mesmo. Eu vou deixar o link do site e do Facebook. Cara, que da hora, velho, na moral. Da hora, é porque, tipo, é bem diferente, né? Bem diferente do... Vamos dizer assim, dos filmes e etc.